nos une muito e faz parte do nosso ADN, mesmo de família com miúdos, são viagens. E seja de que modo de viajar. Mudo de avião, mudo de comboio, mudo de autocarro, Caravana. de carro, de autocaravana, com tenda. Adoramos viagens. Quando surgiu esta parceria com o Abreu foi, eu não sei se vou gostar disso. Estávamos Estou a planear. muito hesitantes, fomos muito chatos e de repente percebemos que eles conseguem ler os nossos pensamentos e é uma coisa muito estranha para mim, que é tipo depositar inteira confiança, porque eu sei que eles vão completamente escolher ao nosso gosto. Nós não somos muito fáceis, gostamos muito de coisas muito específicas, não gostamos do luxo pelo luxo. Não gostamos do luxo pelo luxo, não gostamos de coisas autênticas, gostamos de hotéis que sejam bonitos, mas que não sejam artificiais. E portanto este meio termo às vezes parece fácil, mas não é. Não é. E eles, desde a primeira viagem, que foi a Tanzânia, que foi, os nossos filhos dizem que foi a melhor viagem da vida deles, só para perceberem, e foi mesmo, foi inacreditável. A Tanzânia foi muito marcante pela cultura, pelas pessoas. Eu sou um apaixonado pela África desde criança, adoro a África mesmo, e nunca tinha estado em Tanzânia. E esta vez, com a família Tanzânia, foi um dos maiores abraços da África que tu podes receber, porque recebemos a selvagem, recebemos uma África limpa, uma África extremamente pura, cheia de animais, pessoas incríveis que nos recebiam, os tribos incríveis com que convivemos lá. Todas as pessoas uma vez na vida deviam passar lá. Uma eu não digo porque eu quero ir outra vez, já. Seja a Tanzânia ou o Quénia. No Quénia, exatamente. Pá, o Ngorongoro, os parques naturais que são impressionantes. Marcou muito, porque nossos filhos pareciam que estavam a ver National Geographic também. Ao vivo. Ao vivo. Uma coisa que eu tenho que falar sobre a Abreu Experience, que foi exatamente, lá está, a nossa não sermos fáceis, não sermos um público fácil, que foi, nós queríamos ir para o Yucatán, que à partida quando falas do Yucatán toda a gente pensa em grandes resorts e turismo em massa, etc. Não, e turismo em massa e muita gente, etc. E estivemos nesse Yucatán, mas longe deste turismo que achamos que é o Yucatán. Basicamente fomos a 3 destinos, um deles já muito turístico é Tulum, mas onde fomos precisamente por causa de um hotel que a Abreu escolheu comigo e um restaurante que era muito importante nós irmos e que amámos. E depois escapámos a todos esses sítios que as pessoas normalmente conhecem. Fomos para o sul de Yucatán, mesmo para a fronteira sul, para um sítio mágico chamado Bacalar, é uma lagoa, ou seja, nem sequer é mar das Caraíbas. Sim, a lagoa com a melhor água, cor, azul, verde. Chama-se a Lagoa das 7 Cores. É assim, uma paisagem inacreditável. O México é muita coisa de cultura, em primeiro lugar. A mim encanta muito a região de Yucatán. Cada um tem o seu gosto, mas pá, a nível da arquitetura, cultura, história maia, os museus, o melhor museu do livro, biblioteca, que eu já vi também na vida, o Museu de Antropologia, que é incrível, não dá para sair de lá. E depois o interior, quando tu entras na selva, comida incrível. Comida inacreditável. E quem tem gosto como nós, que é tequila! A experiência que criou para nós é praticamente o nosso ADN, literalmente. Vão diretamente aos nossos gostos já. Depois da primeira viagem, então. Em bom português, conhece-nos de gingeiro. Conheço de gingeiro, exatamente. Quer dizer, gosto Gosto disto e disto. Não gosto disto, não gosto disto e não gosto disto. E depois, puf, deixar. Entrega uma chavinha de ouro, a chavinha de ouro é entregue na tua casa e tu só tens de estar na hora certa no avião ou no autocarro ou o que seja e vais e deixaste ir. Esta viagem que fizemos à Grécia foram 3 sítios. Foi a cidade principal, o Atenas, e depois fomos para 2 ilhas diferentes, que são completamente diferentes. Uma delas nos apaixonamos e temos que voltar para lá, obrigatoriamente, que é a Kefalónia, que ainda é uma ilha selvagem. Tem um lado norte que é completamente wild, que comemos na casa das pessoas praticamente, que tem uma natureza pura ainda, completamente, com algum cuidado a conduzir, cores incríveis. Se tu não tiveres um bom guia, faz toda a diferença de uma viagem. Nos aconteceu uma vez uma guia em Atenas, que foi uma seca do caraças, não é? No momento em que dissemos à Abreu, então se calhar amanhã não vamos querer fazer aquilo que estava marcado porque isto é um bocadinho exaustivo e o miúdo tem 12 anos aos 40 graus e eles rapidamente mudaram para um guia, adaptaram a viagem
de um dia para o outro, e no dia seguinte tínhamos um roteiro muito mais leve, muito mais divertido, com um guia espetacular também. Acabou de almoçar connosco, anda lá connosco, mas é almoçar. E esse é um bom exemplo desta tal experiência que é rapidamente e altamente adaptável. É tudo muito simples. Na primeira viagem estava muito hesitante e de repente correu tudo tão bem, que na segunda e na terceira eu nem sequer quase deleguei sem nenhuma hesitação, não é? Eu, ao contrário da primeira, que estava super hesitante, mas depois, quando percebi que o resultado era incrível, e é tudo muito simples, é muito orgânico. Começamos com um primeiro e-mail em que eu envio coisas que nós gostávamos de ver, locais. Faz um pequeno script, sim, já a ideia de... alguns hotéis, algumas coisas que gostávamos de fazer. E depois eles já mandam um programa com muitas opções online, ou seja, tudo muito prático, muito orgânico, e trocamos mensagens. Temos um grupo de WhatsApp em que trocamos mensagens imediatas, mesmo nas próprias viagens. Mesmo agora no México estávamos com dúvida, exatamente. Não, e estávamos com um fuso horário de 7 horas de diferença, que às vezes não é fácil comunicar. Foi sempre super imediato, e está tudo marcado, está tudo, não há nenhuma dúvida, não há nenhum procedimento que fique por falar. Os voos são discutidos, os horários, é tudo. E mesmo coisas em cima da hora, porque eu tive, por exemplo, tivemos numa ilha, Zakynthos, na Grécia, e eu repentinamente percebi-me que a pesca ali é incrível. Bem, troquei mensagens às 11 da 10 da noite no nosso grupo, e amanhã às 8 da manhã já tinha o barco para sair da pesca, conseguimos encontrar as soluções, por isso é muito simples. É tipo, quase que parece que estão a viajar connosco, não é? Sem estarem, e quase nos leem os pensamentos. Sim, claro, pesca, mas queres, não é um barco muito grande, etc. Já sabem mais ou menos o que é que tu gostas. E já sabem que as clássicas com pescadores mesmo da terra, com barco de madeira. Já sabem que não gostamos de ir em excursões, portanto está tudo, o caminho está todo atalhado e é muito fácil e prático e rápido. Para mim, que sou um bocadinho OCD nas viagens, foi um descanso. É um descanso. É tipo, como já confio a 100%, literalmente a 100%, sei que tudo vai correr bem e não estou nada preocupada, portanto não estou com aquela ansiedade que costumo estar nas outras viagens, não é? De o que é que vamos fazer amanhã, espera, tenho que marcar o transporte para não... Tu percebes, um bocadinho OCD, só um bocadinho assim. Aquela expressão em inglês de tailor-made, acho que não existe, pelo menos para mim, não houve nenhum sítio em que eu senti mais isso. É o meu fato mesmo à minha medida e da medida que eu consigo mesmo descansar. E, portanto, acho que isso é impagável. Não é? E dizer isso uma jornalista de viagem, eu acho que não tenho mais nada para dizer.